Aos irmãos, com a amada paz do Senhor, amém? Meu nome é Saltiel, estou trazendo mais uma palavra vinda da paz de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a sua família e que nenhum mal aconteça com você e nem com a sua família. E eu gostaria de ler sobre a passagem que é onde Jesus acalmou aquela tempestade. Eu quero ler lá em Lucas, capítulo 8, no versículo 22 até o 25. Que diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e se fez bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e o mar manda e lhe obedecem? Glória a Deus. Irmãos, essa passagem, vemos que um dia Jesus estava partindo em viagem junto com seus discípulos num barco. E ali Jesus, junto com seus discípulos, fazendo aquela viagem, Jesus acabou adormecendo. E chegou uma hora que veio uma tempestade forte. E com aquela tempestade, o barco estava se enchendo de água, né? E os discípulos, em meio àquela situação, tentaram usar a experiência, pois existia ali 4 homens que eram experientes em pescaria, que eram experientes em navegar barco. E aqueles 4 homens ali estavam ali fazendo um esforço muito grande para poder tirar a água do barco. Mas chegou um ponto que entrava mais água do que tirava. Então nesse momento, os discípulos viram que a experiência não ia adiantar. E aí se lembraram de Jesus. E naquela hora que os discípulos já não sabiam mais o que fazer, que estavam ali desesperados com aquela situação, com aquela tempestade, eles clamaram por socorro. Jesus, socorro! E o Jesus que estava ali na popa do barco se levantou e fez com que aquela tempestade se acalmasse. Saqueta! E aquela tempestade se acalmou. Glória a Deus. E aí, quando Jesus acalmou aquela tempestade, ele se virou para os seus discípulos e perguntou: Onde está a vossa fé? E os discípulos ali temendo, eles se maravilharam, né? E começaram a se perguntar uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Irmãos, o que é que aprendemos com essa passagem? Nós aprendemos, que junto com os discípulos, que mesmo naquele momento, daquela tempestade, que é onde chegou um ponto que entrava mais água do que tirava, e eles já não sabiam o que fazer, nenhum dos discípulos pulou fora do barco. Eles permaneceram no barco porque eles sabiam que quem estava ali no barco também estava Jesus. Jesus de Nazaré estava ali com eles. Então chegou um momento que os discípulos já não sabiam mais o que fazer. E aí veio um grito de socorro: Mestre, mestre, socorro! Mestre, estamos perecendo! Jesus nos socorre!
E na mesma hora que aqueles discípulos clamaram pelo nome de Jesus, Jesus na mesma hora se levantou da popa do barco e Jesus acalmou aquela tempestade. E os discípulos saíram daquela tempestade de pé, irmãos. Os discípulos não desistiram do barco. Em nenhum momento eles pularam no barco, porque eles sabiam que Jesus podia fazer um milagre naquele momento. Eles sabiam que Jesus podia acalmar aquela tempestade. Então, meus amados, o que aprendemos com essa passagem é porque em meio às tempestades da nossa vida, existe uma maneira que podemos fazer para poder superá-la, que é clamando pelo nome de Jesus. Né, irmãos? E às vezes Jesus manda a tempestade. Jesus às vezes manda a tempestade não para nos matar, não para nos entristecer e nem para nos abalar, mas é porque às vezes Jesus nos sente distante meio distante do Pai. Então ele manda uma tempestade, sabendo ele que aquela tempestade vai te aproximar mais do Pai. Então, meus amados, eu quero te dizer que quando você estiver enfrentando a tempestade, não desista do barco, não pule do barco, permaneça no barco, porque Jesus está na popa do barco. E a partir do momento que você clamar por socorro, na mesma hora Jesus vai te socorrer, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, já para encerrar, Jesus, Ele sempre tem a solução para os nossos problemas. E não desiste da caminhada, porque Deus é contigo, por onde quer que você andar. Deus está com você, Ele está do seu lado, te ajudando, te apoiando. Ele sempre está do seu lado, cuidando muito bem de você. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu espero que Deus tenha falado com você através dessa mensagem. Que Deus os abençoe. Eu te agradeço a minha rica e maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus.